Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro sindical, programa Sindesc em Ação, que está no ar. E nós teremos aí conteúdos de informação, entrevistas, debates e orientação à classe trabalhadora. Eu sou Priscila Odônio, jornalista, Isabel Cristina, presidente do Sindesc, e juntas estaremos com vocês nesses programas. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais do Sindesc, Sindesc Saúde _PR pelo Instagram, e nosso canal no YouTube, Sindesc Curitiba. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Nós estamos aqui com o Márcio Killer, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT Paraná, e nós estaremos explicando hoje sobre a estrutura sindical, o movimento, as lutas da classe trabalhadora. E então, gostaria de saber, assim, Márcio, explica para nós um pouco sobre o que é uma central sindical, qual que é a principal função da central, né, que o povo precisa entender. Legal, obrigado Priscila, Cris, obrigado pelo convite. Quero dizer que é bem oportuno a gente estar participando desse programa Sindesc em Ação. Nós estamos às vésperas da realização do nosso congresso da CUT, então é bem legal poder explicar um pouco para a categoria, um pouco como funciona a estrutura sindical, né? O sindicato ele está na base da organização dos trabalhadores já há séculos, né? Quando você tem a mudança do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, onde o capital passa a se organizar em fábricas, né? Vem a Revolução Industrial, você começa a concentrar as trabalhadoras e trabalhadores, e ali há um período onde há uma exploração muito grande. Jornada de trabalho extensiva, trabalho de homens, mulheres, crianças trabalhando naquele espaço. E a solidariedade humana, etc., começa a permear a lógica dos trabalhadores, que começam a dizer, olha, nós não podemos ver na situação, temos que brigar por melhores condições. Então, nessa época da Revolução Industrial na Inglaterra, surgem as primeiras trade unions, né? Que eram os antigos sindicatos, depois derivaram para partidos trabalhistas, né? Mas no campo do trabalho foram os primeiros sindicatos. E essa organização, fortalecendo ali as fábricas, buscou melhorias, conquistas, diminuir a carga horária, melhorar a qualidade do trabalho, né? E isso passou a ser a lógica de todos os sindicatos, né? Todos os sindicatos que são formados têm uma lógica em comum, que é trazer um grupo de trabalhadores de uma determinada profissão, né? Em determinada profissão, né? Então, o sindicato ele acaba sendo o resultado da luta coletiva, que é transcrita através de um grupo que toma a frente dos trabalhos, vai fazer discussão em nome de um coletivo maior, que está na retaguarda, aguardando as orientações, né? E hoje, contemporaneamente, que a gente conhece como sindicatos organizados, que vão para suas campanhas salariais, fazem as negociações. Em não tendo resultado nas negociações, tem a extensão dessa diplomacia sindical, que é a greve, né? Que muitas vezes tem que convocar, tem que se organizar, porque a conversa não deu resultado, e aí você tem que partir para outros instrumentos de pressão para fazer com que o patrão saiba da importância de ter um trabalhador bem remunerado, de ter um trabalhador com condições objetivas de trabalho, né? Com ergonomia, com condições de trabalho, com saúde, e assim por diante. Então, essa foi sempre a lógica do sindicato, de uma forma local. Com o passar do tempo, essa transformação ela se enraiza. Então, por exemplo, vou dar um exemplo dos trabalhadores metalúrgicos, né? Tem um metalúrgico numa fábrica, mas na cidade tem 5 fábricas, no estado tem 15 fábricas. Por que a gente não pode lutar para que todos os trabalhadores dessas fábricas metalúrgicas tenham
as mesmas condições, os mesmos salários. Então aí passa a ter, sai daquela organização horizontal e passa a ter uma organização vertical. Aí se constroem as federações, né? Depois no âmbito nacional, quando você tem uma categoria que se organiza nacionalmente, você tem as confederações e por fim, nós criamos aí, né, pós-ditadura, a figura das centrais sindicais, já existiam antes, né, mas voltamos a criar a figura das centrais sindicais, que trabalham temas afeitos ao mundo do trabalho. Por exemplo, política de valorização do salário mínimo. Quem trata, né, nessas discussões com o governo, criou, por exemplo, de 2003 a 2016, nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo, construída do governo com as centrais sindicais, que era uma política. Não era o governo que ia dar 10% de aumento, não, era uma política que levava em conta algumas variáveis para dizer qual que seria o aumento do salário mínimo. Então nós já tínhamos uma previsibilidade do que nós iríamos ganhar. Legal. E em 2016 se perdeu justamente por causa do golpe em 2016. A política de valorização do salário mínimo era para valer até 2019. Em 2016, quando eu tenho o golpe e tal, uma das primeiras coisas do Temer, né, que nós consideramos Temer o ilegítimo, o que ele fez foi congelou. Então, como você tinha política de valorização, era sempre ganho real no salário. E ele corta isso e fala, não, só vou dar inflação. E naquele ano só deu inflação. Depois vem a eleição, né, vem o Bolsonaro ainda tira, não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma época que eles, além de não dar o aumento, eles tiraram R$9 do salário. Então, ou seja, foram desgastando, né? Cumprindo um pouco a que servia o governo Bolsonaro, que era... Ele não tinha mais voz à central. Ele passou a não ouvir a central, exatamente isso, acho que você pegou bem. Antes você tinha um governo que ouvia os trabalhadores através das suas representações. O governo Bolsonaro disse o seguinte, aqui no Paraná, inclusive, quando teve, sindicato não serve para nada, sindicato tem que fechar. Mas ele não considerou duas coisas. Primeiro, a importância que tem sindicatos. E a volta do governo democrático popular se deve muito aos trabalhadores organizados que foram para essa luta. E segundo, ele desconsidera o sindicato como se o sindicato fosse só sindicato trabalhador. Então, quando alguém fala que o sindicato é ruim, fala para desqualificar, para atacar a organização. Mas ninguém fala, por exemplo, que os hospitais têm sindicato deles, né? Os patrões têm os seus sindicatos, e a regra que vale para um sindicato vale para o outro. Tanto que agora o governo Lula criou no Ministério do Trabalho um sistema tripartite para ouvir, para ter relações de trabalho com as centrais sindicais, com os representantes dos patrões e com os representantes dos empregados. Então tem duas câmeras, tem uma câmara geral que cuida das relações de trabalho, tem uma que cuida do movimento sindical trabalhista e outra que cuida do movimento sindical empresarial. Então isso faz com que a gente tenha uma revalorização desse processo. E saiba, né? Então isso que é muito importante. A organização todo mundo tem. Todo mundo se organiza para conquistar alguma coisa. É muito importante você falar isso, porque estava conversando com a Isabel há pouco, né? Então tem as confederações, que é a reunião das federações, que é a reunião de alguns sindicatos, mas da mesma classe, né? De trabalhadores. A central engloba todo mundo, todas as profissões, no caso. Né? Tem um sindicato metalúrgico, tem um sindicato bancário, tem um sindicato da saúde, Então, hoje... assim que uma estrutura vertical, que reúne determinada categoria. E a outra é uma estrutura horizontal, que reúne várias, que é a central, que reúne várias categorias diferentes. Só para quem está nos vendo e nos ouvindo saber, hoje a CUT representa 18 ramos de atividade. Né? A saúde, a educação, transporte, bancários, servidores federais, estaduais, municipais. Porque então, a visão das pessoas da CUT assim, com relação a pessoa faz a ligação, né? CUT, né? Partido, e é isso. E não entende a luta que é construída dentro de uma central. Né? E a nossa central tem uma coisa muito importante, que a Kipese tem uma identidade progressista, e aí se identifica com partidos progressistas. Nós temos um dos tripés da nossa formação é autonomia e liberdade sindical.
quem define os rumos do que a CUT vai fazer são seus sindicatos, quem define os sindicatos são seus trabalhadores. É o trabalhador organizado em assembleia que define os rumos do sindicato. E aí ele diz se é contra alguma coisa, se é a favor de outra coisa, sem ter essa interindependência, sem ter essa dependência dos patrões ou de partidos e tal. Muitas vezes, como eu falei, né, como nós temos um viés progressista, a gente se identifica com as pautas, mas isso não é correia de transmissão. O sindicato não é correia de transmissão do partido, o partido não é correia de transmissão do sindicato, mas a gente busca melhoria de condições de trabalho para todas e todos e está mais alinhado com o setor progressista. Exato. E aí, assim, voltando um pouco do que você falou lá, que o patrão também tem as organizações deles, né? Nós sofremos com isso com relação ao piso, né, Cris? Agora, que foi porque o pessoal também não entende. Isso é importante, acho que você poderia explicar um pouco, Cris, que na aprovação da lei do piso, foi a Confederação Nacional de Saúde, né? Do movimento patronal, que entrou com a ação. Na verdade, assim, como existe a organização dos patrões, né, e dos trabalhadores, os trabalhadores lutaram e conseguiram a criação do piso, uma lei. E os sindicatos patronais, reunidos na sua confederação, entraram com uma ADIM, né, uma ação de inconstitucionalidade da lei. Então, e isso que vem sendo discutido, né, com esse processo. Então, os trabalhadores resistem com greve, com mobilização, inclusive com a própria votação negativa à proposta patronal de 3,83 na reposição na campanha salarial. Foi uma demonstração de resistência e luta nesse momento, que eles querem piso, eles não querem R$24 de aumento de salário. Entendeu? Então, nesse sentido, que a gente, nesse momento, está lutando contra o setor patronato para que esse entendimento da ADIM, né, que foi já julgada pelo STF, ela seja redefinida, né? Então, agora a gente está num prazo recursal, né, e a gente está pressionando o Congresso, o Senado em específico, para que eles entrem com embargos declaratórios, porque é o Senado que pode entrar com embargos declaratórios. As confederações entraram como amigos curi. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Também trabalhador e patrão também. Cada um Mas quem criou a lei, que foi o Senado, ele pode fazer embargos de declaração. Então, para quê? Embargar as declarações feitas pelos ministros do STF. Então, esse é o momento que a gente está vivendo da lei do piso nacional da E aí, mais um exemplo para coroar isso que a Cris está dizendo, da solidariedade de classe, da importância de uma central, é que num tema que nem esse, por exemplo, nós tivemos ao lado das entidades que lutaram pela implementação do piso, para e passo em todos os momentos, na luta pelas audiências públicas, para conscientizar os prefeitos da importância do piso, para conscientizar os donos, né, de hospitais, o empresariado da saúde, a entender que é importante você pagar o piso para que as pessoas possam ter qualidade de vida, não tenham que ficar em 4 ou 5 empregos, 4 ou 5 hospitais de saúde, um sai do outro, chega no terceiro, não está nem se entendendo direito do que é. E a conscientização das outras categorias para o tema. Exatamente. Então isso para nós é muito caro, essa solidariedade, né, de compreender que é fundamental que você garanta a qualidade de vida para todos. E hoje nós temos uma outra realidade, que é, por exemplo, a realidade dos trabalhadores em plataforma. Nós da CUT, no nosso último congresso, e provavelmente vamos tratar disso nesse congresso também, a gente quer que tenha uma regulamentação do trabalho em aplicativo, porque o trabalhador em aplicativo, muitas vezes, ele pega uma bolsa térmica de um lugar, pega uma bicicleta emprestada de aplicativo de outro, né? Vai entregar uma comida gostosa para alguém e para comer uma coxinha lá fria no final da noite para ele poder
continuar tendo energia para continuar trabalhando. Isso sem contar na jornada extenuante. Se ele quiser ganhar alguma coisa, tem que fazer 15, 16 horas. Então, nós somos solidários a esses trabalhadores que ainda não têm uma regulamentação, muitos deles não têm carteira assinada, como o setor formal tem, né? E hoje é um problema na sociedade do trabalho informal, que tem muita gente trabalhando, mas na formalidade, que ajuda a Previdência, que ajuda o Fundo de Garantia, que ajuda outros instrumentos, você tem pouca gente com carteira de trabalho. Então, o que nós queremos nesse processo, e que nós nos dedicamos também para trazer de volta os governos democráticos populares, que estão em disputa, nós sabemos disso, é que se tenha garantia de emprego digno, geração de trabalho e renda, com política pública adequada para aqueles que mais precisam. O Estado não precisa ser gigante, ele tem que ser presente na vida das pessoas que mais precisam. E aí os sindicatos lutam para que esses sindicatos se façam presentes na vida daqueles que precisam. Então agora eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da história, as principais histórias assim, de conquista, né, de toda essa luta. Trabalharam juntos bastante movimentos, né? Podia contar assim, as principais conquistas dessa importância dessa luta toda que a gente tem até hoje, né? Só existe esse direito graças àquela conquista que a gente fez naquela luta. O pessoal dos bancários tem uma propaganda muito legal. Eles falam assim, o sindicato está nas suas conquistas. Aí colocaram lá uma pessoa comendo uma maçã. O fato dela poder comprar aquela maçã para comer significa um salário digno. Muitas vezes você compra itens básicos de necessidade, né, para sobreviver. Então você ter acesso a algumas coisas de saúde, de qualidade de vida é fundamental. Então essa frase, o sindicato está nas suas conquistas, demonstra isso. E aí eu te digo, por exemplo, o final de semana remunerado foi uma luta na década de 40 por parte dos trabalhadores para conquistar o final de semana remunerado, poder descansar sábado e domingo. Porque você não trabalhava, mas você também não ganhava. Você ganhava só os dias que você trabalhava. Férias, 13º, ticket de alimentação, plano de saúde, em alguns casos, né? São tudo fruto de conquista de organização coletiva. Não existe nenhum empresário que chegou para um grupo de trabalhadores e falou, estou simpatizando com vocês, vou dar essa conquista. Não, tudo foi fruto da luta organizada das trabalhadoras e dos trabalhadores. Em todos os ramos de atividade que a gente atua, nós não temos notícia de bondade do empresariado. É sempre fruto de luta, organização e conquista. A nossa jornada, né? A nossa jornada de 36 horas é um grande exemplo de luta e conquista da categoria da enfermagem. Nós conseguimos, no final de 1988, uma grande greve no Hospital Evangélico que conquistou a assinatura do acordo do ano seguinte, a garantia de que estaria na convenção e em maio de 89 a gente então conseguiu ter a assinatura da convenção coletiva nossa com as 36 horas de trabalho. Então o processo de luta é importante ser casado também com a organização dos trabalhadores. Queria pegar um gancho do que o Márcio estava falando a respeito da organização sindical do setor informal. Na nossa categoria, por exemplo, os home care são totalmente informais, chegando ao absurdo de ganhar R$100 por um plantão via WhatsApp, que eles se organizam via WhatsApp. E além da estrutura sindical local, digamos, de Brasil, de central sindical, nós temos estruturas sindicais internacionais, como a Internacional de Serviço Público, como a Uniglobal, que é um sindicato internacional do setor saúde, privados, inclusive, e que tem atuado, estão atuando com bastante intensidade para regulamentar o setor informal da saúde. Então, eu acho que isso é uma organização também e uma conquista também que o Sindesc tem acompanhado para que a gente consiga fazer com que essa regulamentação exista para esse setor. Então, assim, em termos de organização e conquista, o que
o que precisa existir é uma harmonia e estarmos inseridos nas organizações horizontais, verticais, para que a gente possa atuar nessas lutas, estar lá presente, como por exemplo foi a conquista da Lei 14.434, do Piso Nacional de Enfermagem, que o SINDESC esteve presente lá em Brasília o tempo todo, os trabalhadores conjuntamente estiveram lá junto, tanto estávamos em alguns momentos coletivos de atos, greves, paralisações, quanto estávamos individualmente como pessoa visitando gabinete por gabinete, negociando, articulando, pressionando. Então, esse trabalho, que é uma soma do coletivo com o individual, ele é fundamental que exista dentro do sindicato e dentro dos trabalhadores, porque os trabalhadores têm que estar ligados, acompanhando o seu sindicato, para que essa força possa realmente existir no processo. Muitos patrões, né, dizem, mas o sindicato é fraco, o sindicato não faz, porque ele quer que o trabalhador acredite nisso. Só que eles não dizem que a força do sindicato está na união, na sintonia dos trabalhadores com a sua direção sindical. Então, o resultado de um sindicato forte é a união e a sintonia com essa direção. E como que hoje se mantém as entidades, seja central, confederações, federações, sindicatos? Olha, a autonomia dos sindicatos e organização pressupõe a consciência de que para você fazer uma luta, você tem que organizar, né? Uma estrutura. E aí essa estrutura, em determinado momento, vai ter que ser rateada com alguém, né? Porque você usa, por exemplo, caminhão de som, faz faixa, organiza o piquete, porque tem que ter o lanche, tem que não sei o que e tal. Então tem toda uma estrutura. E depois a Assembleia vai se reunir e vai dizer, olha, a nossa campanha custou tanto para que a gente pudesse ter esse aumento real para vocês, essa qualidade, esse benefício, e nós precisamos ratear isso. Então vai ter o sindicato. E muitos sindicatos, a base dessa primeira organização é o fato de se sindicalizar. Ao se sindicalizar, a pessoa diz, eu quero que o sindicato me represente nessas lutas e eu estou autorizando um desconto, né, aí que é combinado na Assembleia e tal. Coisa que, inclusive, isso o desgoverno Bolsonaro tentou tirar. Se nós formos recuperar aqui na memória, aquela medida provisória 873, uma medida totalmente intempestiva para atrapalhar a vida do movimento sindical, dizia o seguinte, agora não vai ser mais autorizado o desconto em folha. O trabalhador que quiser vai lá na porta do sindicato pagar. Imagine quem que, né, vai sair de um expediente, ou muitas vezes, no caso da categoria da Soli, que tem três empregos, não, hoje eu tenho que passar lá no sindicato para pagar o sindicato. Ele até pode querer fazer isso, só que às vezes, né, e isso... Só que tem 2 empregos da maioria. Exatamente. Então, foi intempestivo, a gente derrubou isso no argumento, na lei, e o direito de sindicalizar um direito e uma liberdade de fórum íntimo. A pessoa sabe se quer ou não quer estar sindicalizado, se quer ou não contribuir com a luta. A sacanagem dos patrões às vezes é tão grande que numa taxa de reversão, que hoje a justiça obriga você a dar o direito de oposição, por exemplo, ele teve lá um aumento, um benefício, né, que vai girar em porcentos, uma porcentagem no salário dele, mas a taxa do sindicato, para ele conquistar essa porcentagem, ficou R$15. Aí o patrão vai lá e paga 45 de táxi para ele vir aqui pegar os 15. Então, assim, é só para que o sindicato esteja fraco, sem organização, e não possa continuar organizando a categoria. Então, isso é fruto de consciência de classe, muitas vezes. O índice de sindicalização no Brasil é baixo, está aumentando agora, e muitas vezes ele aumenta conforme a demanda, né? Vou dar um exemplo claro da minha categoria, que é dos bancários. Aí havia uma época que todo mundo queria a mesa unificada, porque a mesa unificada de todos os bancos trazia mais benefícios, porque quando era contra um governo autoritário.
Quando vem um governo democrático e popular, por exemplo, como nós estamos agora, os bancos públicos tentam desmembrar a mesa. Eles sabem que podem tirar mais do governo só se estiverem sozinhos, entendeu? Então varia esse tipo de... E sindicalização é a mesma coisa. Quando o cara vê que está sendo ameaçado, ele acha que o sindicato é importante. Quando ele está ali tranquilo, que tem gente que compreende, tem uma visão diferente de sociedade, há uma intencionalidade em melhorar a qualidade de vida, aí as coisas, a democracia cresce, ele fala, para que eu vou? Está tudo tranquilo, não sei o quê. Então, a importância do sindicato, muitas vezes, a pessoa só dá quando precisa, mas é um instrumento de luta fundamental, é um organizador do coletivo. Os coletivos, né, se organizam a partir da entidade sindical, das entidades, e a luta das conquistas que nós temos, sempre gosto de reafirmar, ela é histórica e nunca veio de graça, ela sempre foi fruto dessa organização. Durante ao longo aí dos nossos próximos programas, a gente vai explicar um pouco mais dos direitos que a gente tem, né, das conquistas do sindicato, do que é uma negociação coletiva. Viu, Priscila, mas deixa eu só complementar com mais uma coisa que é importante. Nós, como eu falei no começo, nós vamos ter um congresso esse ano, que começa agora, né, no dia 28 a 30 de julho, e a categoria da saúde organizada na sua base, né, através dos sindicatos que tem pelo Paraná, junto com o Sindesc, vamos ter uma delegação importante lá que vamos ajudar a construir esse plano e ação de lutas para o próximo período, ou seja, os 18 ramos de atividade que tem na CUT, pensando um plano de ação para melhorar, para melhoria de vida e condições de trabalho da classe trabalhadora como um todo, desses 18 ramos. Então vai ser muito importante e a gente depois pode vir conversar um pouquinho sobre os resultados desse congresso. Você quer fazer alguma complementação? Eu acho que é importante isso que o Márcio estava falando a respeito dessa atuação patronal. A gente vê claramente isso na saúde. Houve uma redução dos recursos, né, bastante grande em todos os sindicatos. Não é diferente para a gente, né? E sem recurso não tem como custear toda uma estrutura, né? Não é só durante a greve, mas um jornalista, poder fazer esse programa, poder ter uma pessoa que faz arte, edição, ter uma telefonista, então tudo isso é um custo para manter, né? E que nós precisamos que os trabalhadores se conscientizem da importância de manter essa estrutura sindical, né? Porque tem visto que a luta é que tem levado às conquistas. Mas como você mesmo disse, a gente vai ter a oportunidade de falar mais especificamente nas conquistas, compreender melhor o que é a convenção coletiva, que lutas são essas que já existiram, o que a gente tem de saldo desse processo. Eu acho que esse programa tem esse objetivo, conscientizar, esclarecer os trabalhadores do que é o sindicato, do que é a confederação, do que é a federação, por exemplo, no processo do piso nacional de enfermagem, as federações e confederações foram fundamentais para fazer a defesa no STF, para poder acompanhar, para organizar aqui em Brasília, enfim, foi todo um caminho traçado com todas as estruturas juntos, ramos de atividades, as federações, confederações e a central sindical apoiando, né, que também tem uma estrutura em Brasília, também nos deu apoio, né, milhares de vezes que eu tive que estar na Brasília lá, a confederação, a CUT, colocando à disposição um hotel, uma casa de alguém, e assim a gente foi construindo esse processo de luta, né? Então a gente espera que os próximos programas vão esclarecer cada vez mais os trabalhadores. Orientar e explicar bastante coisa. Trabalhadoras. Eu quero agradecer a honra de ter sido um dos primeiros convidados aqui do programa Sindesc em Ação e desejar sucesso, que tenha vida longa aí, né, uma regularidade, possa trazer os temas
da saúde, do mundo do trabalho para a categoria. Muito obrigada pela sua presença, Márcio. Obrigada, Isabel, pela parceria. Então, esse foi o nosso primeiro programa do Sindesc em Ação e acompanhe a gente pelo canal do YouTube e nas redes sociais.